Você acha que está apenas cansado, mas já faz semanas que sua mente não silencia. Você tenta orar e se distrai. Vai ler a Bíblia e seu pensamento voa. Vai dormir e pensamentos ansiosos o dominam. Vai trabalhar e, no fundo, sente um peso que não consegue explicar. Mas o que você ainda não entendeu é que isso não é só cansaço. Isso é guerra espiritual. A maior batalha da sua vida não vai acontecer diante de pessoas. Vai acontecer quando ninguém estiver vendo, entre os seus pensamentos e a voz de Deus. E enquanto você chama isso de distração, o inferno está trabalhando em silêncio para paralisar a sua fé. Existem pensamentos que parecem inofensivos, mas são dardos envenenados. Ideias que surgem na sua cabeça como se fossem suas, mas que foram sopradas por demônios para que você desista, se isole, se afaste de tudo o que Deus tem para você. Quantas vezes você sentiu vontade de buscar a Deus e de repente o sono veio? Quantas vezes decidiu mudar? E na mesma hora, uma avalanche de preocupações caiu sobre a sua mente. Isso não é coincidência. Isso é resistência espiritual. Isso é a estratégia das trevas. A mente é o campo de guerra mais cobiçado por Satanás. Porque quem controla seus pensamentos, controla seu comportamento, suas escolhas, sua vida. E o plano do inimigo é claro: fazer você acreditar que está no controle, enquanto ele planta dúvidas, medos e mentiras dentro de você. Ele não precisa colocar correntes nos seus pés. Basta amarrar sua mente com acusações, lembranças traumáticas, comparações, frustrações e pensamentos que tiram sua paz. E pouco a pouco, você se sente fraco, improdutivo, distante de Deus. E nem sabe por quê. É por isso que a Bíblia diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque pensamentos não são apenas pensamentos. Eles podem ser armadilhas, eles podem ser setas, eles podem ser a porta de entrada para um cativeiro espiritual. Muitos cristãos estão orando com a boca e perdendo com a mente. Estão adorando em público, mas sendo vencidos em silêncio, porque não discerniram a guerra, não reconheceram o ataque. Estão tratando batalha espiritual como se fosse apenas ansiedade. Estão tentando vencer o diabo com frases de motivação. Se você quer se libertar, precisa acordar. Precisa reconhecer que essa guerra é real e que existe uma forma de vencer, mas não é ignorando, é enfrentando. Você já percebeu que os momentos mais perigosos não são aqueles em que tudo está dando errado, mas quando tudo está silenciosamente fora do lugar? Quando você acorda, segue sua rotina, conversa com pessoas, até sorri. Mas lá no fundo tem algo estranho acontecendo. Um cansaço que não é físico, uma ausência de propósito, uma distância de Deus que você não consegue explicar em palavras. É nesse silêncio que o inimigo mais gosta de agir. Porque enquanto você se distrai com os ruídos externos, ele vai infiltrando pensamentos que parecem seus, mas que carregam veneno. A guerra espiritual na mente raramente começa com gritos. Ela começa com sussurros, pequenas mentiras que se disfarçam de lógica. Pensamentos como: eu não sou bom o suficiente. Deus não vai me perdoar. Nada do que eu faço dá certo. Talvez eu esteja atrapalhando todo mundo. Não adianta orar, Deus está em silêncio. E você, sem perceber, começa a aceitar essas ideias como se fossem verdades. Começa a construir uma nova realidade baseada em mentiras sutis. E quando vê, já não sente vontade de orar, já não sente mais fome da palavra, já não sente mais o peso do pecado. A frieza espiritual não chega como um choque térmico, ela é uma anestesia gradual. O inimigo sabe que não precisa te derrubar de uma vez. Ele só precisa te distrair. E se ele conseguir ocupar sua mente com o que é inútil, ele vai esvaziar seu coração do que é eterno. Você passa horas rolando feeds, assistindo vídeos, ouvindo músicas, e no fim do dia, sente que não fez nada de errado, mas por dentro sabe que está se afastando. A oração virou obrigação. O louvor perdeu o brilho. A palavra parece distante. Deus parece calado. E o pior, você começa a achar isso normal, mas não é normal. Isso é um sinal de que sua mente está sob ataque.
Não é apenas preguiça espiritual. É sabotagem do inferno. É distração com cara de descanso. É conforto que paralisa. É entretenimento que enfraquece. E tudo isso foi planejado para que, quando o dia mau chegasse, você estivesse vazio, sem força e sem direção. A Bíblia não manda você apenas resistir ao diabo. Ela diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, existe um preparo mental, uma proteção ativa, uma vigilância constante. Mas como se proteger se você nem reconhece que está sendo atacado? Como vencer uma guerra que você nem admite que existe? É isso que o inferno mais quer, que você pense que está tudo bem, que a luta que você está vivendo é só emocional, que esses pensamentos que estão te desmotivando são apenas uma fase, que a frieza que você está sentindo é só normal, porque quanto mais você racionaliza, mais se afasta da verdade espiritual. E a verdade é essa: existem batalhas acontecendo agora mesmo pelo controle da sua mente, e quem dominar sua mente vai dominar sua vida espiritual. Você pode continuar ignorando, vivendo no automático, cedendo aos pensamentos que te prendem. Ou pode abrir os olhos, reconhecer o campo de batalha e se posicionar, porque só vence essa guerra quem reconhece que está nela. Você já percebeu o custo silencioso de permitir que esses pensamentos negativos e sussurros sombrios dominem sua mente? O preço não aparece em boletos ou contas bancárias, mas em algo muito mais precioso: sua alma, sua fé e sua paz interior. Quando você deixa a mente ser invadida por dúvidas, medos e acusações, a conexão com Deus enfraquece sem que você sequer perceba. É como uma conta que vai se acumulando aos poucos, até o dia em que não dá mais para pagar. A fé, que deveria ser o seu escudo, se torna uma armadura furada. A oração, que era fonte de força, se torna um peso, uma obrigação vazia. A comunhão com Deus, que trazia alegria, vira uma lembrança distante. E o que era vida se transforma em sobrevivência espiritual. Mas o pior não é apenas essa perda gradual da intimidade com Deus. O inimigo quer que você vá além disso, quer que você desacredite da salvação, que se convença de que não merece o perdão, que o sofrimento é seu castigo eterno. Esse é o ataque final: plantar no seu coração a semente do desespero, da dúvida profunda, da incredulidade que destrói. E quando essa semente cresce, tudo desmorona. O cristão que antes buscava a Deus começa a se afastar, perde o interesse pela palavra, rejeita a comunhão com irmãos e até evita os momentos de oração. A rotina se torna vazia e fria. Muitos nem percebem que estão caindo nesse abismo, porque a queda acontece de forma tão gradual que parece apenas uma fase difícil. Mas essa fase pode durar anos, ou a vida inteira, se não houver um despertar. Você não precisa chegar a esse ponto. A guerra pode ser vencida. A batalha pode ser travada e ganha, mas isso depende da sua consciência, da sua coragem e do seu compromisso. Reconhecer que há uma luta acontecendo na sua mente é o primeiro passo para retomar o controle. Entender que esses pensamentos não são seus, mas ataques planejados para te derrubar, é o início da libertação. Você não está sozinho nessa guerra. Há poder disponível para você, poder para resistir, para expulsar as mentiras e para renovar sua mente com a verdade. Mas para isso é preciso estar disposto a lutar, a não se conformar com o cativeiro mental, a buscar ajuda, orientação e força no Senhor, porque quem domina a mente domina a vida, e quem domina a vida decide o destino eterno. Não permita que esses pensamentos te roubem a paz, a fé e a salvação. Você já entendeu que essa batalha não é brincadeira, que é real, e que está acontecendo agora mesmo dentro de você. Mas a pergunta que precisa ser respondida é: como resistir? Como proteger sua mente desse ataque constante que ameaça destruir sua fé e sua vida espiritual? A Bíblia nos dá um caminho claro e poderoso: vestir toda a armadura de Deus. Essa armadura não é física, mas espiritual. Uma proteção invisível que fortalece a mente, o coração e o espírito contra os dardos inflamados do inimigo.
O primeiro item dessa armadura é o cinturão da verdade. A verdade de Deus é o que segura sua mente firme. Você precisa conhecer a palavra, meditar nela, deixar que ela penetre cada pensamento, cada dúvida, cada medo. A verdade da Bíblia é a única que pode cortar as mentiras que o inimigo tenta implantar em você. O segundo item é a couraça da justiça, que protege o coração. Viver em santidade, em obediência a Deus, ajuda a manter o coração forte, impedindo que o inimigo crie brechas para o medo e a culpa. O escudo da fé é a terceira peça fundamental. Ele apaga todos os dardos inflamados, as acusações, as dúvidas, as inseguranças. Quando sua fé está firme, nenhum pensamento negativo pode te derrubar. O capacete da salvação protege a mente. Saber quem você é em Cristo, que foi salvo e tem a promessa da vida eterna, dá segurança para não ceder às mentiras que querem te fazer duvidar do amor de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é sua arma ofensiva. Quando um pensamento ruim surgir, você pode combater com uma passagem bíblica, uma oração ou um cântico de louvor. Por fim, a oração constante e vigilante é o que mantém a armadura em funcionamento. Sem oração, a armadura enferruja, perde força e você fica vulnerável. Mas resistir não é só vestir a armadura, é manter a mente vigilante, reconhecer quando o inimigo tenta entrar e expulsar esses pensamentos imediatamente. Você precisa aprender a identificar os ataques, pensamentos que te desmotivam, que trazem medo, que te fazem duvidar do amor de Deus e da sua salvação. Quando esses pensamentos surgirem, não os alimente. Não os deixe crescer. Reaja com fé, com oração, com a verdade da palavra. Também é importante cuidar do que você permite entrar na sua mente. Evite excesso de informações inúteis, palavras negativas, ambientes que enfraquecem sua fé. Procure estar em comunhão com pessoas que fortalecem sua espiritualidade, que oram com você, que te encorajam a continuar firme. Lembre-se, a guerra espiritual é constante, mas a vitória é certa para quem permanece em Cristo. Você pode não controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode escolher o que alimenta sua mente. E é nessa escolha diária que você encontrará força para resistir, para vencer e para viver a fé verdadeira. É impressionante como muitos cristãos vivem em constante derrota espiritual e nem desconfiam que o problema está exatamente naquilo que eles negligenciam todos os dias, a mente. Satanás não precisa arrancar sua Bíblia da mão, nem te tirar da igreja. Ele só precisa envenenar seus pensamentos. Ele não precisa te impedir de cantar louvores. Só precisa te convencer de que você é indigno, que suas orações não passam do teto, que Deus não está te ouvindo. E o mais assustador, ele faz isso com sutileza, pouco a pouco, como quem pinga veneno gota por gota até destruir um corpo inteiro. E a maioria não percebe, porque esse veneno vem disfarçado, vem em forma de preocupação, de cansaço mental, de preguiça espiritual. Pensamentos como, hoje não vou orar, estou muito cansado. Acho que Deus se esqueceu de mim. Minha fé já não é mais como antes. Será que eu mudei ou foi Deus que se afastou? Essas vozes silenciosas, que surgem em momentos de distração, não são neutras, são dardos, flechas lançadas direto no centro da sua fé. E quando não são combatidas, elas se tornam fortalezas mentais, estruturas de pensamento que se opõem diretamente ao conhecimento de Deus. E o pior, quando essas fortalezas se formam, a pessoa já não sabe mais discernir o que é pensamento dela e o que foi plantado pelo inimigo. Quantas pessoas hoje vivem ansiosas, deprimidas, confusas, presas em ciclos de culpa e vergonha? Não porque deixaram a fé, mas porque deixaram a mente vulnerável demais. A guerra espiritual que se trava na mente é silenciosa, mas devastadora. Ela não faz barulho, mas arruína casamentos, quebra ministérios, destrói sonhos e apaga vocações. É uma guerra que não dá trégua e que vence exatamente quem subestima. Talvez você esteja vivendo uma vida inteira com sua mente sendo alimentada por lixo espiritual e nem percebeu. Porque tudo parece normal.
Você ainda ora, ainda vai à igreja, ainda fala de Deus, mas por dentro está afogado num mar de pensamentos que contradizem a fé que diz professar. Isso não é só distração, isso não é só ansiedade, isso não é coisa da sua cabeça, isso é guerra espiritual. E o inimigo só vence quando você para de lutar, quando você se conforma, quando aceita esses pensamentos como parte de quem você é. Mas deixa eu te dizer uma verdade que o diabo odeia. Você não é o que pensa. Você é o que Deus diz que você é. E se você permitir que a palavra molde sua mente, nenhum pensamento maligno conseguirá se manter de pé. A guerra continua. Mas agora você já conhece o campo de batalha. E é justamente nesse campo de batalha invisível que muitos estão sendo derrotados, sem nem perceber que estavam em guerra, porque quando a mente é invadida por pensamentos constantes de fracasso, inutilidade, medo e confusão, muita gente simplesmente aceita isso como parte da vida ou coisas da cabeça, mas isso é um erro mortal. E sabe por quê? Porque o inimigo não precisa tirar sua vida se ele conseguir aprisionar sua mente. Ele vai cercar seus pensamentos com dúvidas sussurradas, tentando convencer você de que não é digno, de que Deus se afastou, de que a oração não funciona mais. Ele vai manipular suas emoções, gerar sentimentos que se disfarçam de realidade, como o medo que paralisa, a ansiedade que destrói a fé, o cansaço que impede a busca por Deus. Tudo começa com uma sugestão, uma simples ideia, e é assim que muitos se afastam de Deus sem perceber, porque não houve uma queda escandalosa, não houve um pecado visível, só houve um desgaste mental, uma perda lenta da fé, uma exaustão espiritual causada por vozes constantes dentro da cabeça. E quando a mente já está fraca, qualquer distração vira prioridade. Qualquer desculpa parece suficiente para não orar. Qualquer prazer passageiro começa a parecer mais satisfatório do que a presença de Deus. É por isso que o diabo ama o silêncio da mente desprotegida, porque quem não vigia o que pensa, logo será dominado por aquilo que sente. E quem é dominado pelos sentimentos, perde a clareza da verdade. A Bíblia diz: levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem o direito e a autoridade de prender todo pensamento que não vem de Deus, de identificar um pensamento malicioso, destrutivo, mentiroso e declarar: isso não vai morar na minha mente. Mas se você não fizer isso, alguém fará por você. E essa alguém é a estratégia infernal que já aprisionou milhares de pessoas. Gente que hoje vive com a mente carregada, coração vazio e alma distante de Deus, tudo porque ignoraram a batalha que acontecia dentro delas mesmas. E tem mais. O Espírito Santo tenta avisar. Em muitos momentos ele interrompe seu dia com aquela inquietação, um incômodo no coração, um pensamento diferente, mais puro, mais leve. Mas como sua mente já está acelerada, lotada de ruídos, você ignora. Acha que é só um pensamento aleatório. Mas não é. É Deus tentando recuperar a atenção de quem Ele ama. É o céu tentando gritar no meio do caos dos seus pensamentos. Mas para ouvir, é preciso silenciar. Silenciar as vozes externas, mas também silenciar as internas. Aquelas que gritam fracasso, que te lembram dos traumas, que dizem que você nunca será bom o suficiente. Porque o inimigo não quer só perturbar sua mente, ele quer usá-la contra você. Mas Deus, Ele quer restaurá-la, quer purificar cada pensamento, quer mostrar que sua mente foi criada, não para ser um campo de guerra, mas um altar de adoração. Uma mente onde Cristo reine, onde a paz governe, onde a verdade habite. E isso só acontece quando você decide não aceitar mais qualquer pensamento como seu. Quando você olha para dentro e diz: nem tudo que eu penso vem de mim, nem tudo que eu sinto é verdade, nem toda voz que soa na minha cabeça merece ser ouvida. Você precisa aprender a reconhecer quem está falando antes de obedecer ao que foi dito. Porque no final, o que governa seus pensamentos, governa sua vida. E é aqui que muitos tropeçam, porque pensam que basta
mudar de pensamento como quem troca de roupa. Mas a batalha espiritual na mente não se vence com força humana, nem com frases motivacionais. Você já percebeu como, em certos momentos, sua mente parece ser puxada para pensamentos obscuros, mesmo quando você está tentando focar em Deus? Você tenta orar, e vem lembrança do passado. Tenta ler a Bíblia, e pensamentos imorais surgem. Vai louvar, e sua mente se enche de dúvidas, medo, ansiedade. Isso não é coincidência. Isso é uma estratégia invisível para te impedir de crescer espiritualmente. E o mais perigoso, quanto mais você cede a esses pensamentos, mais o terreno da sua mente se torna fértil para a atuação maligna. Porque o diabo não invade. Ele se aloja onde há espaço, e o espaço é dado quando alimentamos pensamentos que não vêm de Deus. Paulo escreveu: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Repare, levando cativo todo o pensamento. Ou seja, você tem autoridade em Cristo para dizer: esse pensamento não governa minha mente. Ele está cativo, submisso a Jesus. Mas quantas vezes fazemos o contrário? Nos tornamos cativos dos pensamentos e deixamos que eles nos dominem. É por isso que muitos se perdem, porque não discernem que por trás de uma crise de ansiedade pode estar um bombardeio espiritual, por trás de uma depressão, um campo de guerra, por trás de uma mente confusa, uma batalha de vozes tentando calar o Espírito Santo. Satanás sabe que se ele controlar seus pensamentos, ele controla suas decisões. E se controla suas decisões, ele determina seu destino. Por isso, em vez de lutar contra os sintomas, lute contra a raiz. E a raiz quase sempre está no que você permitiu entrar na sua mente. O que você assiste molda seus pensamentos. As conversas que você permite moldam suas crenças. A maneira como você interpreta o que vive define o que você vai sentir. E tudo isso vira uma estrada, ou para Deus, ou para o colapso. Tem gente que hoje está presa a ciclos de pecado, não porque ama o pecado, mas porque nunca entendeu que a prisão começou na mente. Primeiro foi o pensamento, depois o desejo, depois a ação, e por fim a culpa que te aprisiona e te faz pensar que não tem mais jeito. Mas tem sim. Só que a resposta não está em você tentar ser mais forte, está em você se render. Sim, se render à verdade de Deus, se render à palavra, se render à oração sincera, porque a força da sua mente não está em resistir tudo sozinho, mas em saber se esconder em Deus quando a guerra começa. Deus não prometeu uma mente sem batalhas, mas prometeu vitória para quem luta com Ele. E essa vitória começa quando você para de tratar seus pensamentos como apenas pensamentos e começa a encará-los como mensagens que vêm de algum lugar. Algumas de Deus, outras da sua carne e outras do próprio inimigo. Se você não discernir isso, vai viver como refém. Mas se você entender, sua mente vai deixar de ser campo de guerra e se tornar morada da paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes você já se pegou pensando: por que estou assim? Por que não consigo orar? Por que me sinto tão longe de Deus mesmo estando dentro da igreja? Talvez você tenha acreditado que era apenas uma fase, uma distração ou até cansaço. Mas e se não for? E se for exatamente isso que o inimigo queria que você pensasse? A mente é o campo onde as guerras mais violentas são travadas. O inimigo sabe que se conseguir dominar seus pensamentos, ele não precisa prender seu corpo, nem destruir sua reputação, porque já terá vencido o que mais importa, sua alma. E o pior é que muitas dessas batalhas acontecem no silêncio. Ninguém ao seu redor percebe. Você ri por fora, mas está em pedaços por dentro. Louva com os lábios, mas a sua mente está em cativeiro. Serve na igreja, mas é escravo dos próprios pensamentos. Há pessoas que se acostumaram com o caos mental. Acham normal conviver com a culpa constante, com o medo irracional,
com a dúvida permanente. Não percebem que isso não é só um problema psicológico ou emocional. É um ataque espiritual contínuo. É como viver com uma nuvem negra pairando sobre a cabeça, drenando forças, sabotando decisões e sufocando a fé. Mas eu preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha escutado. Nem todo pensamento é seu. Existem dardos inflamados do maligno, como a Bíblia diz, que são lançados justamente para influenciar sua mente, suas emoções e, por consequência, sua vida espiritual. E se você não discernir isso, vai acabar lutando contra você mesmo, achando que é apenas um problema interno, quando na verdade é uma opressão externa. O inimigo te conhece. Ele observa seus padrões, suas fraquezas, seus traumas e, com base nisso, constrói fortalezas mentais. Ele te faz acreditar que certos pensamentos são inofensivos. Mas aos poucos, eles se tornam crenças, e crenças erradas geram vidas aprisionadas. É por isso que a palavra diz que precisamos renovar a mente. Não é um conselho leve, é uma urgência espiritual. O diabo não teme quem lê a Bíblia. Ele teme quem tem a mente transformada por ela. Porque uma mente renovada não se curva ao medo, não se afoga na ansiedade, não aceita mentiras, não se distrai facilmente. Uma mente renovada é como uma torre de vigia. Enxerga o perigo de longe e não se deixa enganar pelas aparências. Hoje, você precisa tomar uma decisão. Vai continuar aceitando qualquer pensamento que entra na sua mente? Ou vai começar a discernir, questionar, resistir? Vai continuar achando que é só cansaço ou distração? Ou vai reconhecer que existe uma batalha espiritual acontecendo dentro de você e que o Espírito Santo quer te despertar? Deus não está longe. Ele está chamando você agora mesmo para uma reconstrução. Não comece tentando mudar tudo à sua volta. Comece aqui, na sua mente. Porque quando a mente se submete a Cristo, o inferno perde sua principal arma. Você não está sozinho. O que você sente não é loucura. É o Espírito Santo te alertando. Responda a esse chamado. E se você quer se aprofundar nisso, entender como pensamentos são manipulados, como emoções são usadas como armas espirituais e como identificar os verdadeiros gatilhos do inimigo, eu recomendo um material completo sobre guerra emocional e manipulação espiritual. O link está na descrição. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Talvez alguém próximo esteja travando uma guerra mental agora e só precise de um sinal de que ainda há saída.